Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Crux Waffen Podcast. Primeiro episódio, episódio piloto, para fazer uma introdução ao nosso trabalho, para falar sobre o que viemos fazer aqui no YouTube. Hoje somos eu, Coffee Guy, e o Luxemburgo. Se apresenta aí, Luxemburgo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí. Eu tô aqui junto com o Coffee Guy junto desse episódio piloto, para falarmos um pouco sobre nós, né, sobre a nossa organização, sobre o que defendemos e mais algumas coisas, para dar-lhes uma boa introdução. Pode prosseguir? Exatamente. Pois, então, o conteúdo que nós pretendemos fazer aqui no YouTube já é feito no Discord. Vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube o link do Discord, mas se você está vendo pelo Spotify ou outra plataforma de podcast, é só pesquisar lá no YouTube pelo nosso canal. Então, a primeira pergunta é: o que é a Cruxwaffen? E o que é e o que o nome significa, né? Tipo, o que o nome significa, eu já vou adiantar aqui, antes de passar para o Luxemburgo, que é Armas da Cruz. Waffen, em alemão, significa armas, cruz, vem antes, e as palavras são formadas desse jeito em alemão. Então, significa Armas da Cruz. E o nome é esse por causa do viés invariavelmente cristão do movimento. O viés que não é cristão de uma forma passiva, mas daquela forma que quer realmente influenciar tanto o Estado quanto a sociedade por meio desse valor superior. Não é uma cristandade passiva, e sim uma ativa. E aí, Luxemburgo, o que mais a gente defende além do cristianismo? Bom, nós defendemos valores nacionalistas, tradicionalistas, nós defendemos um Estado corporativo, né? Somos um grupo, em resumo, né, um grupo nacionalista e cristão. E o que a gente pretende com esse grupo é expandir todos esses valores ao máximo de pessoas possíveis, porque acreditamos que essa seja a base da sociedade. Eu dei uma expandida também e fiz um breve resumo sobre o que queremos, né, com o grupo. Pode prosseguir. Aham, exatamente. Esses valores são os fundamentais que queremos espalhar aqui. A base de uma discussão que nós julgamos, independentemente de uma ideologia ou de outra, fundamentais para que o brasileiro entenda melhor certas coisas de sua política. Então, já foi falado aqui, o Chico falou, nós somos um movimento que quer espalhar conhecimento em torno disso para conscientizar mais pessoas da necessidade dos valores nacionalistas, dos valores do Estado corporativo e dos valores do cristianismo. Então, fica claro que essa é a nossa cartilha, esses são os nossos pontos principais, né? Uhum, É, né? sim. Mas também isso quer dizer que existem outras formas de pensar que não são compatíveis com isso. Por exemplo, na medida em que defendemos o Estado corporativo, Luxemburgo, né, a gente vai se opor ao liberalismo econômico e tal. Sim, Então, por liberalismo exemplo, econômico, a esquerda qual o problema? marxista também. A esquerda marxista também. Qual o problema com o liberalismo e a esquerda marxista? Bom, vamos lá. Os nossos problemas, calma aí, não já apitou. Precisa cortar essa parte? Agora precisa, né? De qualquer forma. Prosseguindo. Bom, vamos lá. Os nossos problemas com uma economia liberal, né? E um socialismo de Estado, uma, uma planificação econômica, né? É ao extremo. Primeiro, vamos falar sobre o liberalismo. Nosso problema com uma economia liberal por conta que ela não previne monopólios, como citam, né? Eles tentam falar, né, que essa forma econômica é melhor por conta que o Estado ele pode criar monopólios e a economia
pode ser destruída ao Banco Central, enfim. O nosso problema com os liberais é por conta que o seu sistema não consegue prevenir monopólios, e não só isso, cria uma... Eu também vou entrar agora aqui no ponto do capitalismo, né, porque até onde eu saiba Aham. existe liberalismo não capitalista, né, mercado livre, um livre mercado não capitalista, né, anticapitalista. Bom, mas falando é, dos liberais em si, na direita, por conta que cria uma sociedade completamente baseada no lucro e no materialismo, Sim. coisa que é condenada pelo cristianismo. É o cristianismo, né, com um dos nossos valores, condena completamente. O materialismo também é muito presente nos valores economistas, né, da esquerda, em geral. Pois é, eles acabam sendo muito parecidos nesse Sim, ponto. sim. Inclusive Os dois são tem, materialistas. inclusive tem até aquela questão, né, que fala que a esquerda marxista é mais materialista do que o capitalismo liberal. Tem até essa questão. De qualquer forma, não, por serem... É aquela coisa, né? Toda e qualquer tipo de economia, no fundo, se necessita de um materialismo. Aham. Pode prosseguir. É, eu concordo plenamente. Claro, né? Esse é um ponto que meio que é necessário para se entender, para se despertar contra essas duas opções. É interessante que no nosso país, por muito tempo, meio que só parecia haver essas duas opções, né? Sim, Ou era um marxismo, né, bolivariano. sim, exatamente. E é um problema, inclusive, da sociedade brasileira, né? Por estar tão imbecilizada, né? Por estar tão bestializada. E toda a sociedade tem esse problema em distinguir. Todos caem no mesmo problema da falsa dicotomia, né? Política, né? Esquerda ou direita. Você só tem como ser um dos dois. Sendo que Sim, o, o fascismo, né? E o nacionalismo não se enquadram em nenhum desses, né? Assim, se enquadram na terceira posição. e são espirituais, né? Sobretudo o fascismo, sendo mais Sim. específico, O fascismo clerical contra é um exemplo essa disso, inclusive. o clerical, assim, de fato. É uma reação espiritual contra esse modelo. Isso que você falou, opa, agora sim. Agora sim. Tá, Hum. vamos continuar então. Eu tava falando que tu tinha me lembrado de um negócio, né? Uhum. Então, que eu li recentemente no livro do Barroso, O que o Integralista Deve Saber. Na verdade, era uma parte que ele citava outro cara, e esse outro cara dizia o seguinte, sobre a esquerda marxista, né? E sobre os liberais. Uhum. Ele dizia, ele dizia que, deixa eu ver se eu me lembro bem, que o liberalismo era uma falsa oposição, naquele contexto, ao projeto de poder totalitário de esquerda. Por quê? Porque a propaganda de esquerda, em primeiro momento, ela trabalha no sentido de desestruturar famílias e reduzir o poder da igreja. E quando Uhum. você faz isso e torna os indivíduos mais atomizados, eles vão ficando mais egoístas. Isso faz deles mais consumistas e faz com que eles tenham um estilo de vida mais burguês. Isso sustenta o capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, isso facilita uma ditadura surgir, né? Uma ditadura sem interesse superior. E implementar um regime em que o Estado controla tudo, no sentido de que o Estado é proprietário dos meios de produção, dos meios de troca e distribuição, como se diz no socialismo. E aí você não Sim. vai ter uma resistência porque os indivíduos já ficaram sem os laços de família e igreja. Era isso. Então, um meio que trabalha com o outro. Não tem oposição de verdade. De fato, inclusive, um dos membros aqui da Crosswave, o Doctor, ele até me disse um dia, né? Esquerda e direita, falsa dicotomia, enquanto eu era liberal, né? Aham. E de fato ele estava certo, cara.
E, atualmente, a questão da esquerda e da direita, né, são conceitos que surgiram na, no, no período renascentista e e todos eles foram renascidos, né, podemos dizer assim, na, na Revolução Francesa, né, lá com os jacobinos e os girondinos, enfim. É uma falsa dicotomia, de fato, até por conta que depois que é, a usura começou a surgir na Europa, né? Essa usura começou a surgir na Europa com a ajuda dos banqueiros, né? E aí veio o capitalismo, né, junto com o protestantismo lá do João Calvino, que até dizem que ele é um antecessor do capitalismo. O, o socialismo como literalmente o conceito oposto do capitalismo. E um surgiu simplesmente para destruir o outro. Bom, por aí vai. Muito bem. Agora a gente já falou muito sobre as coisas às quais a gente se opõe. Mas, então, além dos nossos princípios básicos, tem muitas ideologias parecidas que podem ser compatíveis, apesar de elas serem diferentes entre si, né? Então, quais são as ideologias com as quais temos alianças? Quais seguem esses princípios fundamentais que nós colocamos? Nacionalismo, cristianismo e oposição ao liberalismo e ao marxismo. Bem, A gente tem liberalismo, vai, fala. nós, né, a o Cruzweifen, né, fale como quiser, nós temos alianças com os movimentos de terceira via, no caso, o integralismo, né, até Gustavo Barroso. Nós temos também alianças com o nacional-sindicalismo, né, ou para familiarizar vocês Sim. melhor, no caso, a Falange Espanhola. Né. Temos também, somos também familiarizados com o fascismo legionário, né, do Condrano, Cornélio Zília Condrano, da Romênia. E também, apesar de alguns membros terem divergências, o fascismo italiano. Né, Sim, bem, sim. a princípio nós temos aliança com esses movimentos, com exceção do nacional-socialismo, que não temos aliança por conta que somos um grupo cristão, né, e o nacional-socialismo ele diverge do cristianismo e é condenado, né? Apesar de ter alguns pontos que acerta, a ideologia como um todo, ela vai se afastar Sim, do sim. cristianismo. E por isso não aderi. Apesar do nome ser Cruz, né, que é a cruz, só que em Exatamente. alemão. Aí o pessoal, sim. As armas da e é interessante que quando a gente fala nesses movimentos, a gente encontra inspiração também. Porque a gente está aqui espalhando um conhecimento sobre a terceira posição que existe na internet, que está disponível para quem pesquisa, mas esse conhecimento por si só não traz as mudanças que a civilização precisa. Por exemplo, não adianta ficar discutindo em casa sozinho sobre o nacional-sindicalismo sem falar para ninguém, sem divulgar o ideal. Não vai funcionar, porque isso não está gerando impacto. Além da mera intelectualidade, o que o fascismo italiano pregava, o britânico também, o legionarismo pregava muito, era usar o seu corpo, usar o que estava à sua disposição para colocar em prática o ideal. Então, esse é um princípio que se pode aproveitar muito dos princípios da guarda de ferro, a lei da ação, justamente, né? Também, né? Também no fascismo italiano, a ideia de ser um movimento de ação, de ser um movimento que lembra a disposição dos Arditi,
tropas de assalto italianas em torno do seu ideal, que no caso era o patriotismo, de fazer com que o italiano, o sucessor do Império Romano, pudesse se sacrificar sem medo pelo seu ideal que estava bem solidificado. Esse tipo de coisa inspira a Kriegswaffen e é esse tipo de valor que queremos espalhar aqui por meio dessa atividade. O que mais a Eu gente tinha para não falar? lembro, cara. Eu acho que era basicamente É isso. basicamente isso, cara. Não lembro muita coisa que tem pra falar. É uma breve introdução, né? Apenas um episódio piloto. Pois é, para um trabalho que está começando agora. Lembra que é quem está assistindo que nós estamos trabalhando na tradução de um PDF, na tradução do livro Creed of a Fascist Revolutionary, de E.K. Chesterton. Estamos trabalhando um documentário sobre o Mussolini, muito esclarecedor sobre tudo o que aconteceu na Itália daquela época e tudo que pode ser aproveitado para o Brasil. E nós temos atividade no Discord que vai ser disponibilizado na descrição do YouTube. Uhum. Bom, é isso aí. Agradeço a audiência. Agradeço a você, Luxemburgo, pela parte, Também né? agradeço aqui por estar ajudando o Cruzeiro a pelas mídias sociais para toda a população brasileira e também a população estrangeira. Aham. Pois, muito bem. Vamos ficando por aqui. Anauê, Anauê. Arriba Espanha e tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom descanso e fique com Deus.